Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira a Operação Gran Bazar para desarticular esquema criminoso de pagamento de vantagens indevidas a parlamentar federal por pessoas envolvidas em fraudes a fundo de pensão. Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nas cidades de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A investigação, instaurada no ano de 2018, teve início a partir da colaboração premiada de um importante operador financeiro que atuou em diversas fraudes desvendadas pelas operações Cui Bono e Patmos, ambas deflagradas pela Polícia Federal em 2017. As fraudes também foram investigadas por uma comissão parlamentar de inquérito, que funcionou na Câmara dos Deputados nos anos de 2015 e 2016. O ciclo de lavagem de dinheiro envolvia a remessa de recursos desviados dos fundos de pensão para empresas de fachada nos Estados Unidos. Com a confirmação do recebimento de valores em contas indicadas no exterior, operadores disponibilizavam recursos em espécie no Brasil, a fim de que fossem entregues em endereços vinculados a supostos intermediários do parlamentar federal, tanto em residências em Brasília como em hotéis em São Paulo. Cerca de 100 policiais federais cumprem os mandados judiciais nos endereços dos investigados, dentre eles autoridades públicas, beneficiários dos recursos, operadores financeiros, um advogado e empresários que teriam pago vantagens indevidas ao parlamentar em troca de proteção na citada CPI. Bolsonaro chega a Tóquio para a cerimônia de posse do imperador japonês. Essa é a primeira etapa da viagem oficial de 10 dias pela Ásia e Oriente Médio. A ideia é mostrar ao mundo o potencial brasileiro e atrair novos investimentos. E veja também, atletas brasileiros estreiam com medalhas nos Jogos Mundiais Militares na China. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro já está no Japão. Ele saiu de Brasília no sábado à noite, acompanhado de 6 ministros. O presidente está numa viagem oficial de 10 dias pela Ásia e Oriente Médio para divulgar o Brasil e conquistar investidores estrangeiros. O roteiro, além do Japão, inclui China e Arábia Saudita. Em Tóquio, o presidente participa das cerimônias de ascensão ao trono do novo imperador japonês, Naruhito. O presidente também se encontra com empresários japoneses. Na chegada ao hotel, o presidente disse que nesta viagem ele continua com a missão de reconquistar a confiança do mundo. No Brasil, sábado foi o dia D de vacinação contra o sarampo. O balanço parcial da campanha aponta que 88% das crianças entre 1 e 2 anos já receberam pelo menos uma dose da vacina. E para elevar esse índice, o governo federal repassou mais dinheiro para os municípios. Quem tem essas informações ao vivo para a gente é o repórter Ricardo Ferraz, direto de São Paulo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. 103 milhões de reais já foram liberados pelo Ministério da Saúde para combater o sarampo em todo o país. O dinheiro corresponde à metade do valor disponibilizado pela pasta como forma de incentivo aos municípios para intensificar a vacinação. A verba foi repassada para os fundos municipais de saúde de acordo com o tamanho da população de cada cidade. O objetivo é imunizar as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. A outra metade do bônus será liberada para as cidades que alcançarem 95% de cobertura da primeira dose da tríplice viral e também informar ao Ministério e às secretarias estaduais de saúde a situação dos estoques das vacinas. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo está em andamento e vai até o dia 30 de novembro. Sábado foi o dia D e o repórter Dima Soldi acompanhou o movimento nas unidades básicas de saúde aqui em São Paulo. Vamos ver a reportagem. Estado que concentra a grande maioria dos casos de sarampo no país neste ano, São Paulo recebeu atenção especial no dia D da campanha de vacinação. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi à capital paulista e ajudou a vacinar a Lorena, que tem 1 ano e 7 meses. Muito importante, né? As mães trazer os filhos,
os netos, como eu trouxe a minha neta, né, minha filha, para prevenir. A primeira etapa da campanha de vacinação é direcionada a crianças com idades entre 6 meses e 5 anos incompletos, faixa etária mais vulnerável à doença. Nos últimos 90 dias, foram confirmados mais de 6 mil casos, a maioria crianças. A criança não consegue ir a um posto de saúde, solicitar a sua vacina. Então, se não tiver pai, mãe, avó, madrinha, vizinho, se não for uma luta da sociedade, não existe estratégia melhor ou pior. É uma questão de consciência e de cidadania. A situação mais grave é aqui em São Paulo, com cerca de 97% do total de casos confirmados no país. Das 13 mortes, 12 ocorreram no estado. O surto em São Paulo está relacionado com um grande fluxo de turistas e imigrantes, entre outras causas. A ocorrência de casos em São Paulo está relacionada à baixa cobertura vacinal, ou a cobertura menor do que 95% de forma heterogênea. Então, para nós evitarmos a reintrodução do sarampo, nós temos que ter uma cobertura elevada, mas homogênea em todas as regiões do município e do estado. A vacina é quem vem na frente mostrando que a atenção primária, de alguma maneira, precisa ser recuperada. E é hoje o maior esforço nosso, é reorganizar o nosso sistema de saúde partindo da atenção primária, partindo da atenção básica. O pai do João Gabriel sabe bem. Dói um pouquinho agora, mas que não doa lá na frente, que ele seja vacinado, seja protegido, isso é muito importante pra gente. A Marinha do Brasil vem atuando desde o início do aparecimento das manchas de óleo no litoral nordestino no dia 2 de setembro, com ações de monitoramento e redução de danos. Um balanço dessa atuação foi feito ontem em Pernambuco. Até o momento, já foram coletados mais de 500 toneladas de resíduos das praias do Nordeste. As investigações para descobrir a origem do incidente continuam, mas a Marinha já sabe que o material não é produzido no Brasil. Ele não é um óleo que é originado no Brasil. Ele não é um óleo que foi produzido ou extraído das nossas plataformas de petróleo. É um óleo que veio do estrangeiro. E efetivamente, isso é uma certeza que nós temos que esse óleo não foi nem produzido, nem comercializado no Brasil. Começa hoje mais uma edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A cerimônia de abertura vai ser às 4 da tarde, mas já tem gente lá no local do evento organizando os estandes. O tema desse ano é bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. Estão programadas várias atividades como palestras, exposições, jogos e exibição de filmes interativos. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o presidente em exercício, Hamilton Mourão, devem participar da cerimônia de abertura. A Agência Nacional de Energia Elétrica fez um leilão na última sexta-feira para contratar novos projetos de geração de energia. Os investimentos somam mais de 11 bilhões de reais. O destaque na disputa foram os projetos de usinas eólicas e solares. Foram negociados 2,9 gigawatts de potência instalada, o equivalente ao abastecimento de 1,5 milhão de residências. No total, 91 novas usinas serão construídas. 44 são eólicas, 27 hidrelétricas, 11 solares e 9 térmicas. Nós estamos trabalhando para que o país, nós atendamos as demandas e as necessidades que o país vai ter no futuro próximo, em termos de segurança energética e também em justeza tarifária. O preço médio do megawatt-hora negociado foi de R$ 176,09, um deságio de 33% em relação ao preço inicial. Se houver, e eu tenho certeza que haverá, essa retomada de crescimento depois das reformas que o governo está promovendo, nós teríamos energia assegurada para atender a esse crescimento. No total, os investimentos somam mais de 11 bilhões de reais. Agora, os empreendimentos precisam obter as licenças ambientais e de operação. Assim que os contratos entre as empresas geradoras e distribuidoras de energia estiverem assinados, as construções já podem começar. Pelas regras do leilão, as novas usinas devem entrar em operação em 1º de janeiro de 2025.
O nosso assunto agora são os Jogos Mundiais Militares que estão sendo realizados na China. O Brasil começou animado e já conquistou medalhas. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Marcelo Castilho, ele está no Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, o Brasil começou muito bem esses Jogos Mundiais Militares de Wuhan, na China. No primeiro fim de semana foram 16 medalhas, sendo 2 de ouro e 6 de prata. Hoje já conseguimos mais 5 medalhas. O nosso terceiro ouro veio nos 50 metros peito na natação com João Gomes. Já a campeã olímpica e mundial, judoca Rafaela Silva, conquistou neste sábado nossa primeira medalha de ouro na categoria leve de até 57 quilos, ao derrotar a romena Andrea Chitu na final com o Ippon. Rafa, de 27 anos, é bicampeã dos Jogos Mundiais Militares. Ela que perdeu a medalha dos Jogos Pan-Americanos acusada de doping, mas não foi suspensa. Destaque também para a natação brasileira. O Brasil está em terceiro lugar no quadro geral de medalhas, com 3 ouros, 8 pratas e 10 bronze, 21 no total até agora, atrás da Rússia, segunda colocada, com 48, e das donas da casa, a China, que já tem 64 medalhas, sendo 37 de ouro. O Igor Santos está lá em Wuhan e conta pra gente como foi a nossa participação nesse fim de semana, e você vai acompanhar agora na reportagem. Em números, um começo bem animador. Em 2 dias, o Brasil acumulou 16 medalhas. 2 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. A primeira veio no pentatlo aeronáutico, com a prata do capitão Frederico Brito, no sábado. Outra modalidade militar, o salvamento aquático, trouxe 4 medalhas. Mas os grandes carros-chefe, as principais fontes de medalha para o Brasil nesse comecinho de Jogos Mundiais Militares, foram modalidades já super conhecidas do público. O judô já tem 4 pódios. No sábado, Rafaela Silva tirou o 0 da contagem de ouros da nossa delegação. A preocupação com uma possível suspensão por doping não atrapalhou a atleta, que se mantém focada no objetivo de ser campeã olímpica de novo. O bicampeonato militar já veio. Cada vez vai evoluindo mais, né? Os atletas, a estrutura, e eu acho que é isso, né? Acho que hoje não tem mais competição fácil, né? Então toda a competição que você vem, você tem que dar o seu máximo, batalhar para sair com uma medalha no peito. Mas ninguém supera a natação, que já tem 7 pódios, sendo 1 ouro no revezamento 4 por 100 metros livre masculino. Essa prova aí tem muita tradição no Brasil, então a gente carrega uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é uma cobrança muito boa aí que nos motiva a nadar forte, e ganhar na casa dos caras é sempre bom, né? Então estamos muito felizes com o resultado. Começamos bem, né? A agricultura familiar movimenta hoje 25% do PIB da agricultura brasileira e é responsável por 75% da geração de emprego no país. E as mulheres têm um importante papel nesse processo. Por isso foi lançada a campanha de mobilização pelos direitos das mulheres do campo. O aroma inconfundível do bolo de milho e dos biscoitos que acabaram, entre eles, pães especiais. A padaria é um sonho antigo das mulheres do assentamento de Contagem, que se tornou real em 2016. O negócio, que começou há 3 anos, é um verdadeiro sucesso. São 12 mulheres que produzem por semana quase 500 quilos de produtos. E o faturamento mensal de cada uma delas é de R$ 1.200. 3 vezes mais que a expectativa inicial. Para a gente é uma grande realização, um empoderamento que era praticamente impossível. Tinha mulheres que não sabia fazer um bolo, hoje a gente tem todas qualificadas. Mas o empreendimento trouxe muito mais para essas mulheres. Exemplo disso é Rosária, que perdeu o marido há 2 anos, ficou sozinha com 6 filhos e caiu em depressão. Foi o projeto que lhe devolveu o gosto pela vida. O dia que eu estou de folga, eu estou em Asa, eu fico doida para voltar para lá. E para dar mais visibilidade à contribuição das trabalhadoras rurais, o Ministério da Agricultura promoveu 15 dias de mobilização pelos direitos das mulheres do campo. A ação culminou em 15 de outubro, data que é celebrado o Dia Internacional das Mulheres Rurais. Chamar a atenção para esse tema, através de uma campanha como a que nós fizemos agora, tem muito esse objetivo, né, de trazer aí todo o protagonismo da mulher dentro da agricultura familiar brasileira. A campanha prossegue com atividades até o final do ano. Uma delas é o concurso para selecionar
impulsionar empreendimentos inovadores de mulheres rurais. Para que eles sirvam de exemplo, né, em todo o Brasil de que é possível, de que existem inúmeras mulheres. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.